É bom poder olhar para os irmãos daqui. Já há muito tempo que eu não olhava para vocês daqui. E o que eu trago para partilhar com todos vocês hoje é muito simples. E é tão simples quanto aquilo que nós sentimos nos momentos mais particulares de cada um. Eu sei que não é o momento de ir para a praia, porque o tempo não está para isso, mas todos nós sabemos, ou creio que praticamente todos nós sabemos qual é a sensação de pôr os pés na areia. Se pensamos nisso, sentimos aqueles grãozinhos tocar na pele dos nossos pés, e é uma sensação que para muitos é boa, para outros não tanto. Há quem prefira sentir o chão mais firme, há quem prefira sentir as plantas no campo debaixo dos pés, e tudo isso são sensações que nos produz o tato. É a textura. A textura, o relevo, tem uma importância tremenda para nos fazer sentir alguma coisa. Os cegos usam um mecanismo para ler, que é um sistema simples, mas que deu muito trabalho para configurar, que é o sistema de leitura Braille, é o método Braille. E quando passam as mãos naqueles pontinhos tão pequenininhos, conseguem ter acesso à informação que está à frente dos nossos olhos. Parece uma coisa simples, mas que para um cego é muito complicado se não tiver um sistema de textura, de relevo, que os ajude a ler. E quando pensamos no quão pequeninos são esses pontos, devemos pensar também que são tão pequeninos, mas ao mesmo tempo tão importantes. Não importa o tamanho do ponto, importa a importância que esse ponto tem. Um ponto fora do lugar tem toda a relevância para alterar aquilo que o cego está a ler. Nós, muitas vezes, sentimos-nos assim. Sentimos-nos como um pequeno ponto, tão insignificante, tão sem relevo, tão sem significado para quem nos rodeia e tão sem significado para nós próprios. Há momentos negros em que o ser humano, e eu creio que quase todos já experimentaram isso, se sente insignificante. Sente que não tem relevância, não presta, não está aqui a fazer nada. E não faz muito tempo, há poucas semanas, eu ouvi um dado que mexeu muito comigo. Minha filha estava do meu lado quando ouviu isso, e tenho a certeza que ela se vai lembrar. Foi um dado tão impactante e teve tanta importância para mim naquele momento, que eu vou ter que partilhar. E aviso já que não é um dado simpático, alegre, feliz. Parece uma coisa pequena, mas tem muito relevo. E eu vou ler. Eu imprimi isto um pouco grande, porque agora tenho que usar óculos para ler letras pequeninas, e assim é mais fácil pôr os óculos. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, existem cerca de 800 mil suicídios por ano. O que equivale a uma morte por suicídio a cada 40 segundos. Porém, o número de tentativas de suicídio poderá ser até 30 vezes superior a esse número. A mesma entidade explica que
Eu vou citar: todos os anos morrem mais pessoas por suicídio do que por HIV, malária, cancro da mama, guerra ou por homicídio. O sentir-se insignificante mata mais gente no mundo do que as guerras, do que a malária, do que o cancro. 40 segundos é o que demora para que uma vida seja terminada por suicídio. 40 segundos. Que Deus possa ter misericórdia das pessoas que se sentem insignificantes. Qual é então o relevo, a importância que pode ter um desconhecido para nós? Quando nós vemos um mendigo numa esquina da rua, que importância, que relevo tem essa pessoa na nossa vida? Quando temos um colega no trabalho, aquele chato que nos incomoda, aquela pessoa que está lá só para nos incomodar, parece que foi colocada ali para destruir o nosso dia. Essa importância, essa pessoa tem importância para nós? Tem algum relevo? E nós? Temos relevo para essa pessoa? O ladrão que rouba aquele objeto, o telefone, o computador. Ainda há pouco tempo o meu filho tinha um computador que lhe foi roubado. Ele trabalhou horas e horas e horas para poder pagar aquilo. E alguém, num momento, roubou. O que é que isso nos faz sentir relativamente a essa pessoa? Ela passa a ter importância, não pelas melhores razões, mas passa a ter importância para nós aí. Mas a importância que lhe damos, o relevo que essa pessoa tem para nós, causa raiva, ira, fúria. Somos humanos, sentimos raiva. Quem aqui nunca se sentiu raiva? Se eu te disser, meu irmão, minha irmã, que Jesus morreu por essa pessoa. Jesus morreu pelo mendigo da esquina e pelo colega chato do trabalho. Jesus morreu pelo assassino, morreu pelo fiscal das finanças, morreu pelo polícia, pelo vizinho, morreu por ti e por mim. Quem tem filhos? Levanta a mão. Quem tem filhos? Pode levantar. Há assim muitos. Quem é filho? Não, aqui já há muitos. Quem é filho sabe o que é ser relevante. Porque um pai, uma mãe, importa-se com o filho. E nós sabemos o que é ter um papel de relevo na vida de outra pessoa quando somos filhos. Nem sempre pelas melhores razões. Por vezes, a pessoa que nos ama, pai, a mãe, repreende. Porque nós temos relevo. Porque nós somos importantes para eles. E a
não hesitaria um segundo, em dar um braço, um órgão, o que fosse, a própria vida, por um filho meu. E o amor pode ser explicado de muitas formas, mas o amor é sentir esse relevo, essa importância, essa textura que as pessoas têm na nossa vida. Como a areia nos pés, como as pedras do chão. Pode ser agradável, pode ser muito incómodo, mas o amor é saber sentir o relevo, saber dar importância às pequenas coisas, a um texto que um cego lê numa textura, num papel. Essas pequenas coisas são o amor. E podemos resumi-las aí. Lamber feridas é amar. Preparar uma refeição que te conforta ao dia é amar. Chamar-te a atenção porque fizeste uma coisa que me magoa é amar. Amar um filho, amar um namorado, amar a mulher, o esposo, é fácil. É fácil porque o relevo dessa pessoa é tão grande que não nos custa nada passar a mão em sentido. Mas tentem amar, e comparando aqui com o relevo, um espelho. Passar a mão em cima de um vidro. Que relevo é que isso tem para nós? Tentem amar o fiscal das finanças, o ladrão, o mendigo na esquina. Tentem amar o chato que nos insultou no trânsito, o colega do trabalho que nos incomoda. Tentem dar a vida por essa pessoa. Quem de nós teria a coragem, o nervo de dar a vida pelo chato? Deus fez-se homem e fez exatamente isso. Deu a vida por todos eles, por ti e por mim. Nunca na vida deveremos pensar que não somos nada, ao ponto de tirar a própria vida porque não sentimos que temos relevo. Todos temos relevo. Todos, sem exceção. Por vezes cantamos um hino que diz: sei que sou nada e do pó nasci. O pó tem relevo. Sem ele, não estaríamos aqui, tu e eu. Deus, que criou o pó, que criou tudo, fez-se homem e morreu por ti e por mim. Tens relevo. Todos temos relevo. O Criador do universo importa-se comigo, importa-se contigo, porque te ama de uma forma que nunca vais compreender. Marcos 12, 30, 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E quantas vezes não conseguimos atribuir o relevo que o nosso próximo tem? E pior, quando não conseguimos atribuir o relevo que nós temos, estamos a menosprezar a obra do nosso Criador. Não devemos esperar cantar vitória ou glória porque amamos alguém. Nós devemos sempre procurar aquele que não amamos, porque esse é o que nós temos que ganhar. Por vezes para Deus, outras vezes para nós, outras vezes para Ele próprio. Porque o nosso próximo, quando não se sente amado, nem por ti, nem por mim,
que conhecemos o amor de Deus e não se ama a si próprio, pode ser o próximo daqui por 40 segundos. E se isso não nos toca, se o amor não nos toca, o que é que nos vai tocar? Não somos tão insignificantes assim para não sentir esse relevo. Chora por aqueles que não consegues amar. Chora porque não conseguiste salvar um amigo, mas não cantes de alegria porque amas. Um soldado lembra sempre aqueles companheiros que não conseguiu salvar. O olhar daquele companheiro que morreu na frente dele porque ele não conseguiu salvar é o que ele vai recordar por toda a vida. O pastor fica feliz por uma ovelha que estava perdida e conseguiu resgatar. Essa é que lhe enche de alegria. O pai ficou feliz pelo filho que regressou a casa, não pelo que já estava na sua casa. E quando sentimos raiva, e quando sentimos ira, e nos castigamos a nós mesmos por ter esses sentimentos, devemos nos lembrar, eu vou dizer isto, eu sei que pode haver irmãos que não concordem comigo, mas devemos nos lembrar que esses sentimentos fazem parte de nós também. E são para ser usados. Porque a ira e a raiva são características que nós vamos carregar toda a nossa vida. E elas têm uma utilidade. Jesus, quando entrou no templo e viu o que tinham feito à casa do Pai, ele derrubou aquelas mesas todas e expulsou todos do templo. E ele sentiu um ardor tremendo pela casa do Pai dele. Aquela ira, aquela fúria que foi canalizada ao derrubar aquelas mesas era válida. Era uma condição humana. E não só humana. É um atributo que o nosso Criador nos deu. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Deus simplesmente destruiu aquelas cidades. O que aconteceu quando a humanidade atingiu um ponto em que já não havia nada mais que se pudesse fazer por essa humanidade? Deus destruiu o planeta. A ira, a raiva, tem que sair para fora de nós. Senão vamos funcionar como se fôssemos um automóvel com uma rolha num cano de escape. E no momento em que a rolha não aguentar mais, vamos explodir. Canalizem esses sentimentos cá para fora. Às vezes seguramos o choro. E o choro, a tristeza, é um sentimento que tem que sair cá para fora. Porque vai nos corroer por dentro. E quando conseguirmos dar conta de todos esses sentimentos que Deus nos entregou e os canalizamos para fora, o amor vai ser mais fácil. É difícil amar com tanta raiva, ira, choro, tristeza presa cá dentro. Nunca poderemos parar de amar. Nunca. Mas não vai ser fácil. O caminho é estreito. E tudo se resume a essa palavra. Amor. Por isso, amem-se. Ajudem-se a amar. Ajudem-me a amar. Porque não é fácil. É bonito, mas não é fácil. Vamos amar? Amém.